Agora sim, viu, pai? Isso é em respeito à grana que tu paga no colégio, em respeito ao que tu faz para poder sustentar os estudos do teu filho, para que eles façam valer a pena esse esforço todo. Vai, galerinha, pode fazer a próxima pergunta. Onde eu estava mesmo? Beleza, garoto. O que manda? Página... Questão 5. Beleza, vamos discutir ela então. Mais uma questãozinha de dúvida aqui para a prova. Olha lá. Lá na página 16, o exercício 5, fala o seguinte, ó. A figura representa um bloco de massa M que, após ser lançado com velocidade V, sobe uma rampa de comprimento L, sem atrito, inclinada de um ângulo θ. Então lá está a rampa, ângulo θ, gravidade atuando para baixo, obviamente, e lá vai o bloquinho de massa M subindo a ladeira. Assinale a opção que corresponde às forças que atuam no bloco quando ele estiver subindo a rampa. Enquanto o bloco sobe a rampa, a terra deixa de atrair ele, então tem peso. Eu tenho que fazer o exercício em relação à matéria da prova. Agradeço. Então, galerinha, olha só. O peso continua atraindo o objeto. Quando o peso é decomposto em Px e Py, é importante observar o seguinte, galera, ó. Ou eu desenho o Px e o Py, ou eu desenho o peso. Eu não vou desenhar as três forças como se fossem três forças, não são. É uma força só, é o peso. Que para interpretá-la com mais facilidade, eu faço o cálculo de qual parcela da força atua numa direção, qual parcela atua em outra. Mas a força é uma só, é o peso. Então cuidado, ó, vou deixar apagadinho aqui o Px e o Py. Ó. Nós sabemos que dá para decompor o peso em Px e Py, mas se nós o fizermos essa questão, pode nos iludir, dando a impressão de que tem mais do que uma força. E é só o peso. Mas quando o Px e o Py atuam no corpo, originários do peso, o Px faz o quê? Empurra o bloco para baixo, ou seja, já que o bloco está subindo, o que o Px causa? Falar o que não tinha atrito, a questão. Atrito é da interação do objeto com a superfície, ó. Desaceleração, vai diminuir a velocidade até o bloco parar e depois começar a descer aceleradamente. É o Px que faz o bloco parar e depois descer. Mas professor, tu disse que não tem atrito, então não está desacelerando. Se ele não tem atrito, como que ele está desacelerando? Acabei de explicar, o Px. Que é o peso. Eu posso interpretar o peso como Px e Py. Se eu quiser interpretar como Px e Py, é importante tu perceber que nessa hora eu estou eliminando o peso. Ou seja, eu tirei o vetor peso porque eu acrescentei dois vetores que o representam. Beleza? O que eu quero que tu entenda, eu estou te falando isso inclusive porque eu tive essa dificuldade. Eu desenhava o peso, decompunha, e se alguém me perguntasse quantas forças estão atuando no objeto, eu ia falar 3. Px, Py e peso. Ou seja, não estava entendendo porcaria nenhuma. Eu deveria ter entendido, olha, tem uma força só atuando no corpo por enquanto, é o peso. E ela, por facilidade, pode ser interpretada como duas forças separadas, mas é uma só. É isso que é importante. Já que tu sabe que o Px faz o bloco parar e depois inclusive acelerar morro abaixo, o que o Py faz? Empurra o objeto contra a superfície. Ele afunda? Não, portanto, tem a força normal para poder dar resultante zero no eixo Y. No final das contas, então, quais forças atuam no objeto? Só a normal e o peso. Então, ó, vamos devolver o peso, afinal eu só decompus para identificar que outras forças poderiam existir. E na prática, ó, só essas duas forças estão atuando. O peso e a normal. Aí o que o coração do cara não fica difícil de entender? Como que esse objeto está subindo, professor, se não tem nenhuma força empurrando ele para cima? É isso que rebenta o aluno. 90% dos alunos botam uma setinha para cima. Porque os alunos demoram a entender que movimento não exige força. Que pode haver movimento sem força.
Porque o corpo que está andando tende a continuar andando quando a força resultante é zero. E tende a continuar andando para todos sempre. Mas por que esse bloco parou mesmo? Porque tinha PX, a resultante não era zero. Foi o PX que fez ele parar, mesmo sem atrito. Certo? Então bacana. Qual é a correta então? É a letra C, a única que apresenta apenas essas duas setinhas. A letra C é a correta. Ótima pedida, garoto. É uma coisa que é importante a gente retrabalhar essa ideia até assimilar. Fala, Samuel. É na mesma página, número 7. Número 7. Fala, minha querida. Sempre mudando uma situação cada. Não, beleza. Já vamos fazer a tua da Roldanas. Vamos aproveitar aqui no embalo, discutir a 7. Uma outra questão bacana aqui para ser discutida, ó. É, ótimo. Isso vai ajudar bastante a gente na provinha. Muito bonita essa questão. Item 7, questão 7 da página 16 do volume 2. Lembrando que estamos no volume 2. Fala o seguinte, ó. Na representação abaixo, qual é a força normal entre o bloco B e o solo? Só que aqui ele fornece uma outra força atuando no bloco A, uma tração de 50 newtons, e ele diz que tem um ângulo alfa com a horizontal. Dados. Ele falou o M do objeto A, 10 kg. Falou a massa do objeto B, 20 kg. Falou o cosseno de alfa, que é 0,6. E o seno de alfa, que é 0,8. Disse ainda que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E pediu a normal em B. Primeiro passo que eu recomendaria é decompor a força que é oblíqua. Sempre que a força está oblíqua, como assim oblíqua, professor? De ladinho, apontando para o ladinho. É sempre bacana decompor. Vou chamar de TX, pontilhada paralela. Vou chamar de TY. Tá fácil calcular elas, né? TX é igual T. Muito obrigado. Quando está com ângulo, a gente multiplica por cosseno. O T é 50. O cosseno ele falou que é 0,6. A vírgula elimina o 0. 5 vezes 6. 30 newtons o TX. Aproveitar o embalo. TY é T vezes sem ângulo. Multiplica por seno. TY é 50 vezes 0,8. 40 newtons, obrigado. Agora que nós decompomos o T em TX e TY, vamos fazer o diagrama de corpo livre de cada corpinho que está ali. No corpo A, além de atuar o T, que eu já decompus em TX e TY, então, ó, eu posso, em vez de desenhar o T no objeto, eu posso desenhar o TY e o TX. Só não vou desenhar os três para eu não me confundir. Para saber que é uma força só que foi decomposta em duas. Além de TX e TY, quem mais? Isso, eu gosto sempre de pensar no peso primeiro, que a gente não esquecer nunca. E já que o objeto está sendo puxado para baixo e não está afundando, tem que ter uma força para cima para ajudar o TY, né? Talvez até o TY seja o suficiente para anular o peso. Imagina, né? Pode acontecer isso, concorda, Lucas? Aí a normal seria 0 nesse caso. Ou seja, a superfície não vai precisar fazer força nenhuma. A corda que está amarrada aqui é que está sustentando o corpo, né? Então é importante perceber isso. Às vezes pode acontecer de a força externa de uma corda eliminar a força peso e a normal acabar ficando 0. Mas isso a equação vai nos dizer depois. O que importa é que essa suposição está perfeita. Olhando para o objeto B, quais forças? O peso, porque ele está sendo atraído pela terra. A normal, porque ele não está afundando no chão. Isso, já que o A está sendo suportado pelo objeto B que está embaixo, ele deve sentir isso, né? A gente estava chamando isso de NA', porque NA e NA' formam paração, só que o NA' empurra o objeto para baixo, né? Mas tu viu? Eu dei uma distraída, botei como se alguém na minha cacunda me puxasse para cima, cara. Tu imagina tu botar um colega teu nas tuas costas e tu te sentir flutuando com um colega em cima? Quase fiz isso. Eu que tô dando aula há 10 anos, cara. Imagina. Ó, botei o NA' pra cima. Que professor viajão. Aí eu acordei naquele momento ali e botei pra baixo. Legal. Ele quer saber o que mesmo? NB, né? Então vamos montar uma equação olhando pra cá, galera. Ó, monta uma equação olhando pra esse bloco B. NB que é pra cima, PB que é pra baixo. Oh, beleza. E eu quero achar o NB, né? Ah, então fechou. NB é igual. Como é que calcula o peso do B?
M vezes G. Quanto é que é o G? 10, 200. Muito obrigado, 200. Estou acreditando que todos conseguem mentalmente fazer M vezes G. 20 vezes 10. Na matemática profunda, 200. Eu lembro, tu fala assim, pode achar engraçado, né? Mas eu lembro no terceirão, no meu terceirão, lá no Decisão, no centro, que era um dos bons colégios de Florianópolis na época, fazendo lá exercício, porra, agoniado, né? O vestibular chegando, querendo agilidade na minha vida. O professor calculava lá o peso mentalmente, e um monte de gente na sala, professor, o que houve? Não era 10, não era massa? Eu ficava louco com aquilo, cara. O cara no terceirão ainda não sabia calcular o peso. Aí ele merece ganhar uns 1.000 e poucos, né? Tá de bom tamanho pro colega. Claro, 1.000 e poucos tá bem pago. Muito bem pago. O cara que não sabe calcular o peso, né? Eu vou querer o que mais da vida, cara. Ah, meu Deus! Putz, ferrou! Não sei o N a linha. Não dá pra fazer. Ah, já que eu não consigo achar o N a linha por aqui, eu vou ter que montar uma equação olhando pra cá, ó, pra poder achar o NA. E cuidado, nem sempre a normal é igual ao peso. A normal só é igual ao peso se duas condições forem respeitadas. Primeiro, estar na horizontal. Estar na horizontal, porque no plano inclinado quem é a normal? PY, lembra? Então tu vê, não adianta decorar que normal é igual ao peso. Só é normal igual ao peso na horizontal e se o corpo estiver sozinho. Porque se tiver alguém pendurado nas costas dele, eu puxando ele pra cima com uma corda, já não é igual de novo. Né? Aí tem que fazer, exatamente, aqui não vai ser igual. Monta uma equação olhando pra cá, por favor. PA, que é pra baixo, NA mais TY. Pronto, quanto é que é o peso do ar, tu que tá grandinho? Muito obrigado, M vezes G. NA eu quero descobrir porque NA e NA' são o mesmo módulo, afinal formam um par. E quanto é que é o TY? Tá ali prontinho, ó, 40, beleza. Mais, passa pra cá, menos. Aí eu achei a normal, que é 60, a NA', né, na verdade não, é NA mesmo. E já que a NA é igual a NA', 60. E aí, alguém tem uma explicação por que nós não usamos TX? Exatamente, porque a normal é uma força perpendicular à superfície, é nessa direção, e o TX está atuando nessa, então o TX realmente não interfere. O TX faria o bloco A deslizar para a direita, ou se tiver atrito tem uma forcinha no chão atuando para baixo. Mas como ele não perguntou nada sobre essa direção e perguntou sobre essa, não vai interferir. Isso às vezes deixava super inseguro, eu era um cara que era assim. Eu no começo, como meus professores, quando faziam os problemas, davam sempre todos os dados que tinham que ser usados, a primeira vez que comecei a ver um problema que eu não usava uma conta, meu Deus, tá errado? O cara me forneceu a massa, eu não usei a massa? Né? Mas às vezes acontece isso. Às vezes, inclusive, o cara coloca um dado só para sacanear, só para deixar com a pulga atrás da orelha, entendeu? Para ver se o aluno está confiante, que ele está sabendo, ou se ele está simplesmente usando os números que estão na prova. Porque não é o teu caso, Carlos, mas tem cara, bicho, te juro, que pega uma questão dessa, ele, sei lá, soma os valores e vê se tem um gabarito, multiplica os valores e vê se tem uma letra para assinalar. Ou seja, não está nem aí para o que está dizendo enunciado, ele quer fazer uma conta mágica e assinalar no gabarito. Um monte de gente faz isso no vestibular, cara. Tu vê, né, cara? Bitoladaço. O dinheiro vai minguando. Mas é isso, se tu aprende a usar o cérebro, tua vida é um tesão. Bons restaurantes, boa casa, viagem pelo mundo. E se não estuda, se sabe. Desculpa, tá, pai? É porque eu tenho que ser didático para eles. Eu acho que eles sabem essa linguagem um pouco mais dura. Estudou, vida mansa, tesão de vida, viagens pelo exterior. Não estudou, se arromba, pai. É isso. Me ajuda, pai, me ajuda que eu tô precisando.